Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Começando mais um programa e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, é o impacto do abuso de drogas na gestação, no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Olha, um assunto muitíssimo importante e a gente precisa falar, porque a gente vai falar aqui de drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, que estão aí no nosso dia a dia de maneira tão presente. Acho que vale muito a pena. Você que é mamãe, papai, vai ser mamãe ou papai de primeira viagem também, você, vovô, vovó, todo mundo convidado a conferir com a gente, porque ele já está aqui, ó, Dr. Francisco de Agostinho, que conduz brilhantemente esse programa. Diga lá, doutor, muito boa noite. Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Nosso tema de hoje, sexta-feira à noite, programa O Mundo da Criança, tem sempre a preocupação de falar com os pais, para falar com as famílias sobre algumas coisas que envolvem as crianças. Marcos, hoje nós vamos falar de um assunto que eu entendo que é sempre palpitante, porque ele é muito atual, mexe muito com a gente, ele é sempre discutível, mas que a gente precisa conversar como pediatra para que as famílias entendam alguns aspectos desse tema que você mencionou e que para nós pediatras é tão importante. Por que é importante? Porque nós trabalhamos com muitas crianças com doenças neurológicas, com doenças que têm um comprometimento neurológico. E aí a gente sempre na história, Marcos, a gente faz muita menção da gravidez, da importância da gravidez. E aí esse tema de hoje, que é isso que você mencionou, o impacto do abuso de drogas na gestação, no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, em resumo, uso de drogas na gestação e o resultado disso para o cérebro da criança, que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor. Esse desenvolvimento neuropsicomotor é aquilo que a gente mais deseja, porque ele traduz um cérebro íntegro quando a criança vai bem. O que é ir bem no desenvolvimento? É aquela criança que é firminha, desde o comecinho nasce, ela suga bem, ela tem movimentos assim normais, em que você gosta de ver a criança mexendo o bracinho, as perninhas, e depois ela firma o pescoço, depois ela senta, depois ela anda. Claro que a família gosta disso, isso é realmente importante, é prazeroso, muito prazeroso para a gente. Agora, nós queremos falar sobre esse assunto assim, que é triste, é chato, não deveria existir, mas existe, e que tem repercussão sobre esse desenvolvimento normal, que é exatamente o abuso de drogas, o uso de drogas na gravidez. Então nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas, e nós vamos mencionar isso para que sirva o programa para você, telespectador que acompanha, você que tem uma gestante, você que tem uma filha jovem, você que tem uma adolescente em casa, realmente precisa às vezes conversar sobre isso, porque infelizmente as drogas lícitas, elas estão na nossa mesa, o álcool está na nossa mesa. Dificilmente você vai ter uma família que durante uma semana ou outra não tenha uma garrafa de álcool, de vinho, de cerveja, enfim, na mesa. E às vezes você tem uma adolescente, uma jovem ou mesmo uma senhora que tem essa pretensão de gravidez e a gente precisa comentar. A droga lícita, o cigarro também está muito presente, e isso a gente precisa dar uma noção de qual é a repercussão para a gestação e para o desenvolvimento neuropsicomotor. A gente tem desde uma preocupação já antiga com isso, Marcos, tanto assim que neste livro, Pediatra Instruindo a Família, a gente tem um capítulo muito grande sobre isso, que é na página 36, que é sobre o pediatra diante das mães com dependência química na gravidez. Então, mães que têm dependência química, e às vezes não é bem dependência química, como vocês vão ver ao longo do programa. Às vezes é o uso esporádico, uso ocasional, aquilo que se chama de uso social. Isso também pode ter repercussão sobre o feto. Sempre essas drogas, ou álcool, ou cigarro, que são drogas lícitas, ou mesmo a maconha, a cocaína, o crack, que são drogas ilícitas, elas têm muita importância e têm repercussões graves sobre o feto.
Então, nós fazemos essa abordagem das mães com dependência química na gravidez, mostrando a seriedade. E isso acontece logo assim que a gente conhece a família, que traz a criança para a gente com algum problema neurológico, a gente tem que perguntar como foi a gestação. Além de vários dados, desde a idade da mãe, idade do pai, mas esse aspecto social da gestante, da mulher, a gente precisa saber. O que a gente coloca é um capítulo bem amplo que nós vamos ler, porque nós vamos ver um outro artigo que eu vou mencionar para vocês. A gente diz assim, num trecho em destaque: grávida, não beba, nem pouco nem muito, nem no início, nem no meio, nem no final da gravidez. Devido a sérias consequências para o feto, a gravidez exige da gestante uma postura responsável diante das drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas. Em qualquer quantidade ou em qualquer período gestacional, elas não combinam com o desejo de ter um bebê saudável. Então a gente tem muito essa relação de bebê saudável com gestação saudável. E as drogas realmente são drogas. Em qualquer época, em qualquer quantidade, você pode ter um comprometimento do cérebro, o que significa ter um comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então já no livro, esse livro que você pode adquirir, e com isso, claro, você vai colaborar com o Projeto Amor de Criança, R$50, e você já tem esse assunto aqui. Então você que é gestante, você quer presentear uma gestante, esse assunto, ou você tem alguém que tem dúvida, se tem o cigarro como hábito, tem essa bebida social, mas está pensando em ficar grávida, precisa ler esse artigo. Fora disso, Marcos, hoje a gente traz, a gente encontrou uma publicação desta semana agora, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre esse tema. Então eu trouxe aqui o tema, a revista, a revista da Sociedade Brasileira de Pediatria, chama Residência Pediátrica. Então é para os residentes, mas ela usa esse tema, impacto do abuso de drogas na gestação, no desenvolvimento neuropsicomotor. Então o que nós vamos falar é ler um pouquinho esse artigo, porque é um artigo de revisão, né? É um artigo de revisão, e isso é importante, porque foi uma revisão que foi feita pela Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Então, professores fizeram uma revisão de últimos 10 anos do que tem na literatura sobre a influência do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Nós vamos praticamente ler esse artigo no sentido de dar assim, uma orientação e chamar a atenção para a seriedade do fato. Então, você quer dizer que álcool pode comprometer o cérebro de tal forma que haja problemas com a criança? Sim, esse é o mais clássico, e a deficiência intelectual hoje mais comum é relacionado ao álcool. O quê? Repetimos, nós então como família, como sociedade, a gente consome álcool. Não tem nenhum problema, desde que você não esteja grávido. Se você estiver grávido, não pode. Então, como gravidez é alguma coisa das mulheres, as jovens, as senhoras, em estado gestacional, ou que pensam em ficar grávida, ou que pensam ter um nenê, lembra desse detalhe, que a sua vida pode se limitar um pouquinho, mas não creio que a ausência do cigarro, ou a ausência do álcool, e é claro, muito menos da cocaína, do crack ou da maconha, isso possa prejudicar a sua vida. Muito pelo contrário, ela vai qualificar o desenvolvimento do seu bebê. Então, o que é que traz esse artigo? Esse artigo, então, impacto do abuso de drogas na gestação no desenvolvimento neuropsicomotor. Eu já faço uma crítica, Marcos, à expressão abuso, porque nós vamos ver ao longo do trabalho que realmente não precisa abusar da droga. A droga, como nós lemos no livro, ela em qualquer quantidade, em qualquer tempo da gestação, logo no início, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação, em qualquer época, essa droga, as drogas lícitas ou ilícitas, podem fazer mal. Então, há um impacto forte para a criança, para o feto, você usar drogas. Então, não é só abuso, porque aí dá a impressão assim, não, mas eu uso, mas
Não é tanto, né, Francisco? Não é tanto assim, né? Eu bebo de vez em quando uma cervejinha por semana. Minha querida, tudo bem você beber, desde que você não esteja grávida. Na gestação, não precisa ter abuso. É preciso não usar. Realmente, em qualquer quantidade. As drogas têm ação sobre aquilo que a gente chama as vilosidades placentárias, a circulação ou a microcirculação de sangue na placenta, e isso acaba levando problemas, dificultando o desenvolvimento normal do cérebro. Então nós temos que falar sobre isso hoje. Esse tema assim chama a atenção do telespectador para a importância dele na sociedade atual. E até que a gente tenha ali o segundo bloco, Marcos, você tem liberdade absoluta para chamar o nosso intervalo comercial e em seguida a gente volta rapidinho, fica aí com a gente. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais aqui no Mundo da Criança. Não saia daí, até já! Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Provas 19 de outubro. Que legal, a gente está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje falando aqui sobre o impacto do abuso de drogas na gestação e a relação disso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Dr. Francisco está conduzindo de uma maneira brilhante, tem muita informação agora para a gente trazer neste bloco. Diga lá, doutor, já está por aqui, é com o senhor. Então, Marcos, nós falamos no primeiro bloco que nós estamos com um programa hoje que eu julgo assim, se não especial, mas de muita importância, que é o uso de drogas na gravidez. O reflexo que isso tem no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, quer dizer, no cérebro do bebê. E nós encerramos falando dessa importância, mostramos no livro que realmente o uso de álcool realmente é de um potencial de risco, de cigarro é de um potencial de risco, então as drogas ilícitas nem se fala. E nós vamos usar para falar sobre isso uma revista que saiu agora, uma publicação da Revista de Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrando que nós, num artigo de revisão dos últimos 10 anos, o que tem na literatura publicada em PubMed, Cievro, sobre este assunto. Então, foi a Universidade 9 de Julho de São Paulo que fez esse artigo. E nós vamos usar esse artigo para alertar as gestantes sobre a grande importância desse tema. E se você quer ter um bebê saudável, deixa essas coisas de lado em qualquer período da gestação. E esse é o assunto. E o que nós temos para falar? Qual que é o objetivo desse trabalho? Esse estudo tem como objetivo constatar as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor de recém-nascidos, filhos de mulheres que fizeram uso de drogas ilícitas
como tabaco e álcool, aliás, listas como tabaco e álcool, e ou ilícitas, como maconha, cocaína, crack, durante o período gestacional. Esse é o objetivo desse trabalho que nós mencionamos da Sociedade Brasileira de Pediatria, da revista Residência Pediátrica, que publicou isso para chamar a atenção da gente, para o pediatra se movimentar em relação a isso, não ser indiferente a essas coisas, e mais porque a gente tem uma experiência pessoal muito forte com crianças com acometimento neurológico. E muitas delas, Marcos, a gente tem que dizer que tem a ver com o uso de drogas lícitas, tabaco e álcool, como disse. Praticamente está em todas as casas, ou a maioria das casas tem sempre uma cervejinha sendo aberta, né? Então, essa revisão da literatura foi realizada por meio de busca de artigos publicados em português, inglês, espanhol e francês nas bases de dados PubMed, Cielo, publicados e indexados nos últimos 10 anos. Então, é um resumo, um levantamento do que a literatura médica publicou nos últimos 10 anos sobre este assunto. O que acontece com o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança quando a mãe faz uso de uma dessas drogas lícitas ou ilícitas. E aí, a gente tem aí que o método usado trata-se de uma revisão com coleta de dados. Então, foram se vendo artigos dos últimos 10 anos, publicados no PubMed ou no Cielo, de levantamento bibliográfico PubMed e Cielo nos últimos 10 anos. Então, o que a gente vai apresentar é um resumo do que essa revista trouxe para a gente. E o nosso desejo qual é? De alertar você, papai, mamãe, vovós, né, que cuidam bem das netas, viram crescer, agora as netas estão chegando para ficar grávidas, casaram, etc. E precisa assim, olha, você fumava, você vai fumar, você está fumando ainda, olha, aquela saída de sexta a sábado, tal, em que se abusa um pouquinho mais do álcool, olha, cuidado, veja bem se você está grávida ou não. Marcos, um grande problema que a gente percebe muito no projeto Amor de Criança, com crianças com problema, com comprometimento neurológico, assim, e isso tem a ver com o uso dessas substâncias, mas que a jovem não sabia que estava grávida. E aí continua levando uma vida normal, que sempre levou, tudo bem e tal, mas quando sabe, às vezes 2, 3 meses, aí a criança já está, o desenvolvimento neurológico já começou, e às vezes já desenvolveu aquilo e já tem as consequências do uso dessas substâncias. Então é um assunto assim bem importante, que mexe muito com a sociedade e traz o seguinte, ó. Primeiro nós vamos falar do álcool, aqui. O álcool é uma substância teratogênica, quer dizer, que pode provocar malformações. Isso parece que assim, não é um conceito muito conhecido, de que o álcool em si, em qualquer quantidade, pode provocar malformações. E pode causar problemas no recém-nascido, uma vez que ele, absorvido pela placenta e é transportado até a corrente sanguínea fetal. Quer dizer, o álcool, a mãe ingere, vai lá pela placenta, e da placenta ele vai para o sangue do bebezinho, do fetozinho que está lá, inocentinho e tal, mas já começa a experimentar as consequências, Marcos, do álcool. Todo mundo sabe das consequências do álcool para o adulto, para o jovem, etc., que não está grávida, né? Mas quando a gente fala em gravidez, você já está bebendo para o bebê. Claro que isso é sério, né? O uso dessas substâncias na gravidez predispõe os fetos à restrição do crescimento fetal, síndrome alcoólico fetal e uma manifestação grave que está associada à redução do peso cerebral, atrasos cognitivos e malformações congênitas. Marco, esse slide não precisa de outro, né? E a gente vai triturar ele um pouquinho para entender que, olha, você bebeu pela placenta, esse álcool vai atingir o sangue do feto. Qualquer idade, gente. Qualquer idade gestacional. E aí, o que vai acontecer com o feto?
Então, o álcool na gravidez predispõe os fetos, né, a quê? Restrição do crescimento fetal. O que é restrição do crescimento fetal? O bebezinho, o fetozinho lá não cresce. Tem uma restrição. Ele fica pequenininho. Mas então não é só o peso dele como um todo. Olha, você tem uma redução do peso do cérebro. Redução do peso, sim, o peso fica pequenininho. Às vezes a criança nasce aquilo que a gente chama de microcefalia. Então tem redução, tem uma restrição de crescimento, mas tem uma redução do peso do cérebro. Marcos, você já pensou a importância disso? Como importante que é isso? E veja as consequências, por isso que esse artigo fala do abuso de drogas, o impacto do abuso de drogas no desenvolvimento neuropsicomotor. Desenvolvimento neuropsicomotor depende de um cérebro íntegro. E se você já começa a ter aqui redução do peso do cérebro, isso já é consequência do álcool. Isso já tem sequelas importantes. Fala-se aqui em atrasos cognitivos. O que é atraso cognitivo? Você é aquela criança que não vai bem na escola. Não vai bem. Tem uma dificuldade enorme. Tem que ter apoio, tem que ter professores particulares. No seu tempo falava professores particulares, mesma coisa, já não fala mais professores, mas tem que ter um apoio, alguém dando uma assistência maior para poder conseguir acompanhar a escola. Então é atraso cognitivo. Por que isso? Sangue da criança recebeu o álcool que a mãe ingeriu e traz todas essas consequências. E tem um quadro, Marcos, que é a síndrome alcoólica fetal. Síndrome alcoólica fetal é síndrome, Marcos. São vários sintomas, vários sinais que envolvem uma criança, inclusive uma deficiência intelectual. Então, essa é uma das causas mais comuns hoje de deficiência intelectual. É o uso de álcool na gravidez. Você vê como o negócio é sério, Marcos? Então, gestante, olha para um quadrinho desse e você vai ver que realmente temos que tomar cuidado quando se pensa em gravidez. Porque eu entendo que o desejo, Marcos, é ter um filho saudável. E isso aqui é um fator que impede com que isso aconteça. Isso aqui é o quê? O álcool, né? Então vamos tomar cuidado. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, sobre essas drogas. O programa é só sobre isso hoje. Nós temos mais um bloco, dá para abordar mais algumas coisinhas. E aí a gente volta em seguida. Marcos, chama o comercial seu aí. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos para o bloco comercial e a gente volta na sequência com muito mais. Não saia daí. Até já. Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Provas 19 de outubro. Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima.
O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no todo momento. Já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta, Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom que você está com a gente aqui para esse último bloco. Hoje falando sobre o impacto do abuso de drogas na gestação e a repercussão disso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E a gente chega aí para falar nesse último bloco, ele já está aqui, ó, doutor Francisco, que comanda muito bem. Diga lá, doutor. Marcos, terceiro bloco, né? Final, mais um pouquinho, telespectador, e nós vamos continuar falando daquilo que a gente gosta de falar, como alerta, como responsabilidade profissional, mas a gente não gosta de encontrar. O que é? Nós estamos falando, você que chegou agora, nós estamos falando que drogas lícitas ou ilícitas têm um impacto muito forte no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nós estamos usando para isso uma revista da Sociedade Brasileira de Pediatria, a revista Residência Pediátrica, que fez um artigo, publicou esse artigo, um artigo de revisão dos últimos 10 anos, dos principais artigos da literatura que fala sobre o que o álcool, o que o cigarro, o que é a maconha, o que o crack ou a cocaína fazem no cérebro do bebê, do feto que está lá dentro da barriguinha da mamãe, o que isso acontece e as consequências que isso traz. Então, o nosso terceiro bloco é um complemento sobre isso, e nós estamos falando sobre o álcool, né? Esse álcool, essa bebidinha que é tão discutível, tão aceita, é o vinho, é a cerveja, é o uísque, etc. Enfim, qualquer outro tipo de droga que tenha álcool, né? Então, o álcool, nós vimos assim, a mamãe ingere, isso através da placenta, ele atinge a corrente sanguínea do feto, e isso acaba comprometendo o cérebro. E nós vimos que tem, assim, o efeito do álcool, uma restrição de crescimento como um todo para o bebê, e nós falamos uma coisa muito séria, que é a restrição do peso do cérebro da criança. Veja onde nós chegamos com o uso de álcool. E nós temos como consequência disso uma síndrome, vários sinais e sintomas chamados síndrome alcoólico fetal. Síndrome do álcool no feto, lá na gravidez. E aí continua esse artigo para falar mais alguma coisinha. O nível de acometimento da criança leva em consideração o período da gestação e de como a bebida foi ingerida. Quer dizer, qualquer época da gestação e como a bebida foi ingerida. Agora a gente vê assim, até a 8ª semana de gestação, 2 meses, tá? Conhecido como período embrionário, quer dizer, aquele desenvolvimento embrionário inicial, em que as células estão multiplicando até as células do cérebro. Só que quando você tem álcool, isso acaba levando a um prejuízo muito sério. Então, nesse período, até a 8ª semana, ocorrem frequentemente malformações estruturais, inclusive malformações muito graves. Período embrionário, Marcos, é que nós dissemos, isso aqui é muito sério, porque às vezes não é uma gestação programada e a mãe não sabe que está grávida. Às vezes a jovem não sabe que está grávida, ou mesmo a senhora que já tem outros filhos tal, e que não faz uma pré-concepção, não faz um cuidado para não ficar grávida, né? Não tem assim ainda, não, já estou com uma certa idade, tá? Não, você pode ficar grávida e o álcool vai influenciar da mesma maneira em qualquer idade, em qualquer época da gestação e de qualquer maneira com que esse álcool foi ingerido. Então é um período muito sério os primeiros meses de gravidez. Eu falo assim, as primeiras semanas de gravidez. Isso é muito sério. Isso ocorre, então, frequentemente malformações estruturais, inclusive graves. Graves que significa
com repercussões muito sérias, né? Então, álcool nos primeiros 2 meses, até a 8ª semana, né, é muito sério. Então, se você quer ficar, não, eu quero ficar grávida, quero ter um filho, tal, acabei de casar, aquela festa, aquele legal. Vamos parar de beber um pouco antes. Quando começou a pensar assim, parou o álcool, né? Porque realmente, não, depois que eu ficar grávida, eu paro de beber. Né? Toma cuidado, porque o início é muito sério e às vezes você não sabe que você está grávida, né? Então tem malformações que começam assim, logo a ingestão de álcool nos primeiros 2 meses. Agora, entre a 9ª e a 40ª semana, que seria a gravidez como um todo, o sistema nervoso central pode apresentar disfunções além do risco de aborto. Então você já começa a ter, de vez em quando eu bebo um pouco, mas já estou no 5º, no 6º, no 7º mês, 8º mês. Não, você pode ainda ter o cérebro sofrer com isso. E ele não funcionar direito, ter alterações nas suas funções. São disfunções. E além disso, você pode ter, em qualquer quantidade, você já pode ter o risco de aborto. Então são coisas que não são legais, né? São muito tristes de acontecer. Então, o mais importante é a abstinência completa do álcool durante o período gestacional. É isso que a gente tem mencionado para você, telespectador, e insistido muito com isso, que a abstinência completa do álcool, né? Não é... Esse eu acho que é um conceito, Marcos, que não existe mais, mas que existiu muito. Eu bebo socialmente. Então, se você bebe socialmente durante a gestação, você bebe. Um copo de cerveja por semana não vai fazer mal. Vai fazer mal, viu? Vai fazer mal. Não, uma taça de vinho por semana não vai fazer mal. Vai fazer mal. Por isso que esse artigo fala em abstinência completa do álcool. Certo? E agora, em relação ao cigarro. Também é uma coisa que a gente tem muita experiência nisso, experiências muito desagradáveis em relação à mãe que durante a gestação não consegue se libertar do vício, ou do hábito. Quer dizer, ela fumou muito tempo e tem o aspecto emocional da gestante e realmente ela não consegue deixar o cigarro. Então, a gente insiste muito para você até antes da gravidez, você começar a já se treinar a ficar sem o cigarro. Porque a hora que eu ficar grávida eu paro, aí é difícil parar, porque ele traz consequência. A principal substância, veja, psicoativa do cigarro, do tabaco, é a nicotina, todo mundo sabe disso. Todo mundo tem que tomar cuidado com essa substância, com essa droga. O hábito de fumar durante o período gestacional provoca descolamento prematuro da placenta, baixo peso ao nascer, alterações no neurodesenvolvimento e diversos danos anatômicos funcionais do sistema. Puxa vida, Marcos, olha quanta coisa, né? Vale a gente também destrinchar um pouquinho isso. É sempre assim, porque o feto, Marcos, é uma manifestação de amor maravilhosa da gestante. Né? Olha, que privilégio. Deus fazer com que você, mamãe, pessoa, gente, né, dentro do seu útero, dentro de você, você forme uma nova vida. Agora, isso exige, assim, sob o aspecto médico, um cuidado para que esse amor que você tem, ele não seja prejudicado depois na vida, na qualidade de vida desse feto, desse bebê, e que com repercussões maiores. Então, veja, você não quer que você tenha um feto prematuro, mas o cigarro pode provocar isso. Então, provoca um descolamento prematuro da placenta e você vai ter um prematuro. Baixo peso ao nascer. No seu tempo, Marcos, havia uma fábrica de cigarro, não sei se existe, é Souza Cruz. Então, a gente, quando recebia um feto pequenininho, assim, com aquele carinho assim, de velhinho e tal, a gente fala, o sobrenome desse aqui, Souza Cruz, né? Porque sabia que a mãe era uma fumante, né? Então, peso ao nascer, nasce pequenininho, enrugadinho, né? Baixo peso, é menos de 2,5 kg, né?
Então o bebê já sofre com isso. Alterações do neurodesenvolvimento, aquilo que nós mencionamos, a capacidade que a criança tem de realizar funções mais complexas, são prejudicadas. E até alterações morfológicas afetando todo o desenvolvimento fetal. Distúrbios neuropsicomotores a curto e a longo prazo. Então o cigarro também, nós falamos bastante do álcool, agora do cigarro, e às vezes tem os dois juntos, né? Veja que mal que você vai fazer para o feto. Então esse é o programa de hoje, Marcos, que a gente quer insistir, e falamos sobre duas drogas lícitas que estão dentro de casa, permitidas por toda a Constituição, as leis, essas coisas que se discute tanto. Mas o que vale realmente é a lei que você tem dentro do seu coração, o sentimento que você tem no seu íntimo em relação ao feto que que Deus está te dando, formando aí especificamente dentro da sua barriguinha. É a mensagem hoje, olha, nada de álcool, nada de cigarro enquanto você estiver grávida. E depois da semana que vem vamos falar sobre as drogas ilícitas, Marcos. Maconha, cocaína e crack. O que é que isso pode fazer para o feto? Mas até que chegue a semana que vem e você tenha um final de semana muito feliz. Deus abençoe, mas continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana para o senhor, para todos que nos acompanham. E a gente está de volta semana que vem, se Deus assim permitir. Ótima noite, grande final de semana e até a próxima. Tchau! Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no todo momento. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Provas 19 de outubro. Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. Hoje eu vou te mostrar o que tem na escola número 1 no Enem. Shhh, um spoiler, tem muito mais do que salas de aula. Aqui, a gente também valoriza o esporte. Aqui tem espaço para explorar, descobrir e experimentar. Os itinerários ampliam possibilidades, despertam talentos e preparam para o futuro. Tem também aquele cuidado especial com a nossa saúde emocional. E claro, espaço para ser quem a gente é, no dia do avesso e no nosso sarau. Sem falar no apoio pedagógico, nos plantões, nos simulados, no cursinho exclusivo e no inglês, que faz toda a diferença. Afinal, para garantir uma década de liderança no Enem, a gente vai muito além da sala de aula. Vem ser criativo você também. 10 conquistas, uma só posição, o topo.